Esse texto é difícil de ler. E eu te confesso que eu passei aqui e falei, não vou ler. Ai, não vou ler porque vai vir uma chuva. Vai ser complexo, vai ser polêmico. Mas eu vou ler. Eu vou ler porque, assim, tem uma coisa desse meu alter ego, que é a senhorita Safo, que escreve, que é um compromisso que eu tenho de escrever o que eu sinto, de expor o que eu sinto, ainda que tenha muita sombra envolvida nisso. E então vou ler para vocês, principalmente para as mulheres. Chama Zinha. Fala assim: sobrinhas, irmãs e amigas, me perdoem, mas estou requisitando minha fragilidade de volta. Quero enfiar a cara entre o pescoço e o ombro do meu macho, logo acima do bíceps, e me sentir segura. Eu quero não dar conta. Deixar realmente, sem fazer bico, que ele me leve pelo seu caminho, mesmo que seja mais longo. Trocar o prazer de estar certa pelo de ser cuidada, espantar para os confins da alma minha mulher trator que aprendeu com uma mãe magoada a ser autossuficiente. Não ser eu mesmo o príncipe encantado, o cavalo e o castelo. Eu quero voltar um pouco na evolução. É um texto desse meu livro aqui, Pleirelim. E eu fui atrás desse texto porque eu vi essa semana no canal de uma peça que eu participo, que chama Cartas da Prisão, que está voltando agora, inclusive, que é bem legal. E é uma peça sobre relacionamento abusivo. E eu estava vendo lá um vídeo que elas postaram de uma mulher contando disso, assim, de mulheres que têm esse sonho, essa vontade de voltar para o príncipe encantado, né? E aí eu falei, nossa, eu já escrevi sobre isso. Então primeiro eu quero, assim, falar da importância de olhar para isso, não negar isso, porque não adianta a gente pegar e nós mulheres sairmos dando porretada nas mulheres que têm esse desejo, essa vontade, né, de um sonho utópico, inclusive platônico, mas que não sei se são as mulheres da minha geração que fomos criadas e as histórias de princesa, os filmes do Walt Disney, era tudo isso. Uma hora viria um príncipe, um homem forte, pegar a gente no colo. Então a gente carrega essa carência interna, porque chega um momento na vida que esse homem não existe, né? Não tem. Mas o que eu queria falar nesse texto era dessa vontade que existe, dessa carência mesmo e provocar assim uma reflexão em nós, porque à medida que a gente não fala das sombras, das coisas que a gente sente que estão na sombra, não estou falando que são ruins ou boas, tá? Mas as coisas que não podem ser faladas, porque a gente vive uma época de um policiamento absurdo também, então nada mais pode ser falado, as coisas ficam lá na sombra criando bicho, né? Mas eu fiquei pensando sobre isso e assim, é uma dor, é uma frustração para muitas mulheres a não existência do príncipe, né, desse homem, porque assim, eu gostaria muito, eu gosto muito, tem coisas que eu acho muito bacana de ver o empoderamento do macho também, não sendo o empoderamento que me machuca, que me ofende, que me agride, porque eu acho que aí é que está o problema, né? É quando esse empoderamento do macho se sente ameaçado pelo empoderamento da fêmea e aí precisa agredir, precisa... E acho também que não tem volta, meninas. Eu vi nesse vídeo da minha amiga eu não lembro o nome da pessoa que estava lá falando, uma especialista, e ela falando que existem hoje muitas coaches tentando ensinar as mulheres a voltar para a submissão, voltar para aquele lugar antigo, que onde seria, né, o lugar bom. Então,
cara, apesar da gente sentir essa vontade, da gente se sentir sobrecarregada, da gente se sentir muitas vezes perdida e sozinha, aquele lugar lá não era bom, não. Não era bom, não. Sabe? A gente já fez aquela curva e já capotou. Não tem volta para lá. Tem um, infelizmente, eu acho a gente, né, nós, essa geração, estamos no meio de um caminho em que homens e mulheres andam muito perdidos, né, sobre esses lugares. Mas aquele lugar não era bom nem para os homens, nem para as mulheres, né? E, e é isso. É sobre poder sentir, entender que a gente tem esse desejo, mas entender que não existe esse homem. A gente só vai criar mais confusão quando a gente ficar dando aos homens esse lugar, né? Mas eu vou mentir pra você que tem horas que eu fecho os olhinhos e falo assim, vem, vem, príncipe. Ai, parou um cavalo aí na porta. Gente, até semana que vem.